hoje a gente vai bater um papo com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, Fernando Galiza. O engenheiro civil é presidente na gestão 2024 a 2026. O CREA tem um papel fundamental na proteção da sociedade, sendo responsável pela segurança e qualidade das obras, por meio do trabalho de fiscalização, além de incentivar boas práticas na construção civil e contribuir com a educação e conscientização da população. Fernando, seja bem-vindo ao programa Conexões Imobiliárias. Muito obrigado, eu agradeço o espaço, realmente é muito importante estarmos conversando hoje não só mais com os corretores, né, mas agora vai sair na TV, né, novidade, quentinha, então conversando com toda a sociedade, né? Verdade. E o CREA, ele impacta diretamente a vida das pessoas, presidente. Quando há uma obra, e em nossa cidade há muitas, né, felizmente, Fortaleza em constante movimento, a gente vê sempre aquela placa com informações, com dados. Eu, pelo menos, se paro no sinal, fico tentando ler. E esses dados, como o nome do responsável técnico, e tem sempre o nome do CREA, o que significa aquela identificação? Aquela placa ela é de fundamental importância. Inclusive, ela é lei para a gente do sistema CREA com fé mútua, né? Quando você coloca uma placa na obra, além de você estar cumprindo a lei, você está mostrando para toda a sociedade que naquele local tem um responsável técnico. Então, o nosso papel do CREA é fiscalizar o exercício ilegal da profissão e, com isso, proteger a sociedade. Lembrando que o CREA não é só a engenharia civil, a gente abrange mais de 320 profissões, todas as engenharias, a agronomia e as geociências. E a gente também atua, né, às vezes as pessoas não sabem, algumas, mas em todo o estado. E a nossa fiscalização hoje ela é muito voltada também para o interior, que é mais deficitária, que o pessoal precisa de mais instrução. Então hoje quase 75% das nossas fiscalizações são no interior. E essas fiscalizações, os autos de infração, mais de 70% são em cima de leigos, ou seja, aquelas pessoas que não têm qualificação técnica, não estudaram para fazer determinado serviço. E com isso coloca toda a sociedade em risco. Por isso a gente sempre orienta, sempre faz campanhas, né, para poder todo o serviço de engenharia, agronomia e geociências ter um responsável técnico. Da mesma forma que o CRES tem que ter realmente um corretor registrado no CRES para poder fazer esse trabalho que também é tão importante. Sim. Recentemente, o governo do Ceará inaugurou o novo quartel do Corpo de Bombeiros em homenagem às vítimas do edifício Andréa, que desabou e marcou, acho que a vida de todo cearense, comoveu, né, aquela tragédia. Como é que o CREA tem trabalhado para prevenir? Pronto, aquele edifício ele estava realmente numa situação já muito deteriorada. Estava numa situação muito crítica. Então a gente hoje em Fortaleza, nós temos uma lei que é a lei da inspeção predial. E essa lei da inspeção predial, ela previne, né? Ela consegue antecipar os problemas que podem acontecer, inclusive os estruturais. Então a gente fez inclusive uma cartilha para os síndicos, fez um evento com mais de 150 síndicos, mostrando a importância de todo o serviço de engenharia, agronomia e geociências também dentro do condomínio. Porque o pessoal acha que para você, dentro do condomínio, basta ter um RT, um responsável técnico para o elevador e por obras. Mas tem que saber também que, por exemplo, a parte de paisagismo, a parte de piscina, a parte de interfone, tem vários outros serviços dentro do condomínio que precisam de responsáveis técnicos. Inclusive, nossa cartilha está disponível no nosso site. Em relação a esses problemas, né, estruturais, você quando faz uma inspeção predial, o engenheiro ele consegue antecipar muitos problemas. Eu costumo dizer que a recuperação estrutural, o problema estrutural, é como se fosse um dente com problema. Se você fizer a manutenção dele e tal, né, colocar flúor, colocar tudo direitinho, você não vai ter problema da mesma forma na estrutura. Mas se começar uma carezinha e você não cuidar, aquela cárie se torna um bloco, se torna um canal,
e você pode até perder o dente. Então, a mesma forma é na estrutura. Se você fizer o serviço logo no começo, tratar aquele aço, repor aquela peça estrutural com argamassas fortes, argamassas resistentes, né? E você vai ter um trabalho muito menor e vai ficar muito mais seguro o seu prédio do que você deixar para poder chamar um profissional quando está num estágio crítico, que foi o caso da edifício André. Ele estava no caso já crítico. E contratou profissionais que não estavam qualificados para... Outra coisa importante é quando você for contratar profissionais qualificados, pegar profissionais, como você falou, que tenha experiência naquele serviço. Como é que você consegue saber se o profissional tem experiência? Você pode pedir o número de RTs que ele fez pela acreditar no serviço. Você pode pedir uma CAT, que é um certificado de acervo técnico, que ele vai comprovar quantos serviços similares àquele o profissional fez. Porque a engenharia é uma profissão muito ampla. E assim como a medicina, nós estamos cada vez mais nos especializando. Então, você quando for contratar, por exemplo, um profissional para fazer uma recuperação de um prédio, você vai dar uma olhada se ele tem experiência naquilo. Às vezes ele é muito bom, mas na área de barragem, na área de estrada, na área de pavimentação, ou não começou, ou não tem uma experiência ainda de carreira, é um recém-formado, que precisa do suporte do calculista, do suporte do engenheiro sênior. Então, você tem que dar olhada, a sociedade precisa dar olhada para saber realmente quem é que vai fazer aquele serviço, um serviço seguro. Sim. E, infelizmente, né, presidente, muitas pessoas desconhecem ainda a importância de contratar profissionais registrados no CREA para obras e serviços técnicos. Então, como é que a entidade trabalha para informar o cidadão? Como você já falou da cartilha, é algo muito importante. Esse é o grande desafio ainda do Conselho? Com certeza, o nosso grande desafio é inibir, né, é acabar com o exercício legal da profissão. Não só no conselho do CREA, né, mas em todos os conselhos. E a nossa fiscalização é voltada para isso, para combater o exercício legal da profissão. Porque o pessoal, vamos levar aqui a entrevista para o lado da construção civil, né? Haja visto, nós estamos aqui trabalhando tentando esse serviço para a TV Cresce. O pessoal ainda tem a mania de contratar um mestre de obra, tem a mania de contratar um pedreiro, um servente, um ferreiro, sem uma supervisão. Que às vezes ele diz, eu já fiz 4 casas dessas, eu sei fazer a quinta. Só que o local que ele faz a quinta, por exemplo, ou um prédio, pode ser num terreno diferente, um terreno que precisa de uma sondagem, precisa de um estudo, precisa de uma fundação diferente. Então aquela casa, por exemplo, que ele é acostumado a fazer 4 na quinta, ela pode dar problemas financeiros e o pior, problema de ceifar vidas. Então realmente sempre a gente orienta contratar um profissional habilitado, registrado no CREA. Então, esse é o principal erro que as pessoas cometem? Exato. A gente pode citar um exemplo que a gente vai agora, inclusive, já fez alguns eventos fiscalizatórios, vamos fazer um agora com o Ministério do Trabalho, nos Alphavilles, por exemplo. Os Alphavilles, você vê que lá tem, apesar da nossa fiscalização, ainda tem mestre de obra fazendo obra no Alphaville. E a gente está coibindo essa prática, porque é uma prática insegura para a sociedade. E agora, com o Ministério do Trabalho, a gente vai poder também, eles vão poder fazer a fiscalização se aquelas obras têm profissionais registrados na empresa, se estão usando os EPIs. Então, a gente está fazendo várias parcerias com o Ministério do Trabalho, a gente fez a fiscalização agora há pouco tempo dos carnavais, com o Corpo de Bombeiro. Então, assim, a gente está fazendo várias parcerias de fiscalização para cada vez deixar nossas estruturas, né, mais seguras. A população, ela pode denunciar irregularidades nas obras? Como é que esse processo funciona? A população pode e deve, assim como também os nossos profissionais. Hoje a gente tem 2 formas muito fáceis de fazer a denúncia. Ou você entra no site do CREA e faz a denúncia lá, ou você baixa o app CREA-CE, que ele está disponível para Android e iOS. Quando você baixa o app, lá tem uma área pública que tem denúncia. Você faz a denúncia e os nossos fiscais, a missão deles é primeiro vencer, fiscalizar todas as denúncias.
depois fazer a fiscalização itinerante, a fiscalização com os seus carros, com o uso de drone, mas nós estamos dando hoje prioridade para as denúncias que são realmente ações mais diretas e que têm o melhor proveito. Quais são as denúncias mais comuns? De que tipo de denúncias devem ser feitas junto ao Conselho, ao CREA? As principais realmente ainda são na construção civil. Obras, casas, reformas, sem responsável técnico, só com pedreiro, o pessoal, como é que se diz? Só com mestre de obra, sem um responsável técnico. Então, assim, que a gente não precisa ser um profissional para poder ver que aquela obra é uma obra insegura, que é uma obra que não foi calculada, não foi projetada. Então essas aí são as piores, que a gente tem realmente que fazer uma atuação muito firme para que essas pessoas se conscientizem e contratem um profissional habilitado para poder conduzir. Hoje existem quantos agentes fiscais no CREA? Hoje nós temos 42. Que, digo por sinal, hoje nós temos esses 42, eles são, nós estamos entre os 10 ou 8 do país. A gente também tem um sistema fiscalizatório muito bom. E a gente também trabalha com imagens via satélite, a gente também trabalha com drones, a gente trabalha com rotas, nós temos a rota 184, como eu falei, a gente fiscaliza todo o interior, todas as cidades. Então a gente também está fazendo um trabalho muito forte, muito firme para combater o exercício legal da profissão. E como é que o CREA tem incentivado ações sustentáveis, práticas sustentáveis na construção civil? Sim, o nosso papel principal, como eu disse, é combater o exercício legal da profissão e regulamentar as profissões. Mas a gente também tem o CREA Capacitando, que é um programa de capacitação que a gente tem vários cursos para os diversos profissionais que estão registrados no CREA. Esses cursos, digo de passagem, são dinheiros arrecadados das próprias multas, os autos de infração. A gente consegue pegar até 70% de valor de toda auto de infração e converter em cursos profissionais. Esses cursos nós temos na parte técnica, agora mesmo nós fizemos a terceira etapa, só na área de empreendedorismo. Um profissional, ele tem uma noção de ler um contrato, de ler um balanço, de fazer uma divulgação da sua marca, de fazer um network, fazer uma comercialização para poder pegar obra. Então, assim, a gente trabalha com essa parte muito forte também da área de capacitação. Uma coisa muito importante, pegando o gancho, nós temos várias inspetorias espalhadas no Ceará. E a gente hoje, em cada inspetoria, nós estamos criando o Espaço CREA, que são espaços dentro da inspetoria que o profissional pode ir lá trabalhar. Aquele profissional que está itinerante, por exemplo, em Sobral, em Tianguá, em Juazeiro, em Crateús, ele chega lá, em vez dele pegar um cliente para ir para uma cafeteria, para ir para uma padaria, ele vai para o espaço CREA dele, ele vai para um espaço, uma sala reservada para ele. E aqueles que estão começando também a sua profissão, que querem um local para trabalhar, eles podem também para o espaço CREA. Então a gente está fazendo tudo isso aí para poder acolher e deixar o profissional mais próximo do CREA. Hoje existem quantos profissionais registrados? Registrados no CREA Ceará, em média, nós temos 42 mil. Contando os registrados e os que têm visto. E o responsável técnico, né, RT, o que ele faz, como é que funciona, para quem está em casa também, para quem está nos assistindo entender. Por que tem que ter um responsável técnico e quais são as funções que ele vai desempenhar? Pronto. Todo serviço de engenharia, agronomia e geociências tem que ter um responsável técnico. Esse responsável técnico, ele faz a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Naquela RT, ele vai listar todos os serviços que ele é responsável. A partir do momento que ele listar aquele serviço que ele é responsável e assinar a RT, ele é o responsável por aquele serviço. Se ele fizer aquele serviço, por exemplo, num condomínio, automaticamente ele está assumindo a responsabilidade daquele serviço, tirando a responsabilidade do síndico. Se for numa casa, tirando a responsabilidade do proprietário da casa, porque ele está assumindo a responsabilidade.
Por isso é muito importante você que está nos assistindo cobrar a ART, porque você vai ter a certeza que aquele profissional está responsável por aqueles serviços que estão listados. Então, 42 mil profissionais registrados no CREA, como o senhor falou. Com essa popularização da inteligência artificial, da automação, como é que a categoria lida com essa questão de risco de perda de emprego, que muitas vezes, com o avanço da tecnologia, o avanço da tecnologia abre para esse questionamento. Será que minha profissão vai ser substituída? Como é que o senhor avalia? Sim, as pessoas, os profissionais, não só da área da engenharia, agronomia e geociência, mas todos os profissionais do mercado, eles têm que estar sempre aptos e atentos às novas tecnologias. A IA, a inteligência artificial, como outras e outras formas, ela precisa de uma pessoa, né, de um ser humano, para poder dizer o que ela vai fazer, para poder organizar as perguntas. Existe até hoje uma engenharia que está se formando, que é a engenharia de prompt, que é uma engenharia que o profissional ele é especialista em fazer perguntas para a IA responder. Então, assim, sempre essas novas tecnologias vão precisar do ser humano, vão precisar das pessoas. Então, se você é um profissional, que você está atenado, você está alinhado com as tecnologias, você não vai perder esse mercado, não vai perder espaço no mercado de trabalho. Você, como antigamente, você só vai mudar o nanquim, né, e o papel manteiga pelo computador. Isso aí, assim, e os bons, né, os que deram continuidade, não perderam o emprego, não perderam espaço, ao contrário, conseguiram ganhar produtividade, conseguiram ganhar aumento de trabalho, porque é da velocidade, né, da rapidez. Isso aí é o nosso futuro, é você estar antenado e poder realmente cada vez mais produzir mais com mais qualidade. Pelo contrário, né? Como o senhor bem falou, estão sendo criadas novas profissões por conta do avanço da tecnologia. Na área da engenharia é o que está acontecendo. Exatamente. A gente pega, por exemplo, como eu citei aqui o exemplo do nanquim, do papel manteiga, tinha um AutoCAD. Agora nós já estamos implementando que veio para ficar o BIM, que é uma metodologia que você consegue identificar vários problemas que você só iria identificar no meio da obra. Você com o BIM, você consegue identificar, consegue sobrepor os projetos e você consegue você consegue enxergar aqueles problemas, aquela incompatibilização que você só veria lá na frente. Então, cada vez mais, sem contar com a parte de orçamento, que você consegue fazer um orçamento muito mais rápido, consegue fazer um orçamento muito mais bem feito. Então, realmente, a tecnologia, ela só nos ajuda. Uhum. A gente focou muito nessa questão da segurança, presidente, mas assim, quais são os desafios para tornar as construções mais acessíveis? Porque muitas vezes a desculpa, né, vamos usar essa palavra, que as pessoas que não contratam um engenheiro, constroem com um pedreiro ou com um mestre de obras, a justificativa é, o meu orçamento estava limitado e tal. Como é que a gente consegue fazer a coisa de forma segura e ao mesmo tempo que não seja tão onerosa? Rapaz, você foi assim uma pergunta muito boa. Porque é o seguinte, às vezes as pessoas têm medo, né? Acha que você contratar um engenheiro, você vai deixar mais caro a sua casa, o seu prédio. Só que o engenheiro ele vai calcular aqueles materiais, aquela obra para poder otimizar os custos. Às vezes você faz uma obra com o mestre de obra, ele coloca, por exemplo, 10, vou falar aqui bem tranquilo para a população entender. Você vai contratar um mestre de obra, ele coloca 10 ferros, 10 vergalhões num pilar. E diz assim, eu garanto que não vai cair. E eu também garanto, só precisa de 6. Para que ele colocou 10? Porque ele não sabe calcular que precisaria de 6. E o 6 já está seguro. Ele faz um pilar, por exemplo, bem grande, um pilar bem grande. Eu garanto que não vai cair, não vai mesmo não. Mas não precisava ter um pilar daquele tamanho todo. Então, às vezes, sempre que você contratar um engenheiro, um profissional registrado, qualificado, ele vai economizar, vai enxugar a sua obra e você vai fazer uma obra muito mais segura e mais barata.
Eu acredito que o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CRESE também, que é um Conselho Regional de Corretores de Imóveis, possam dialogar cada vez mais, porque, na verdade, as duas categorias fazem parte do mesmo segmento, que é o setor da construção civil, que tanto movimenta a economia. Por isso que esses bate-papos, presidente, são tão importantes, né, para a sociedade. Com certeza, eu costumo dizer, eu tenho vários amigos corretores, inclusive mandar um abraço aqui para o meu amigo Tibério, que é o presidente do CRES, o Áulio, que também faz parte aqui também do CRES, que já foi lá do CREA. Eu costumo falar que o meu sonho é que todos os corretores de imóveis fossem milionários, porque é sinal que eles estariam vendendo muitos imóveis e a gente construindo todos eles. Quais são as perspectivas? A gente já está se encaminhando para o segundo semestre do ano. O ano passou voando, presidente, estou com essa sensação. Como é que está o mercado? Assim, o mercado ainda, o que a gente sente, que ele está tendo uma melhora, né, desde a época da pandemia e tudo, mas as pessoas, né, ainda estão um pouco receosas em investir. A gente está com esse sentimento, um receio em investir, um receio em fazer endividamento, entendeu? Isso aí realmente só a nossa economia, só o tempo, né, vai dar uma estabilizada, melhorada. Mas em relação ao ano passado, a gente já sente alguns ganhos. Tem muitos lançamentos, né, em Fortaleza, Muitos região lançamentos. metropolitana. Mas uma coisa que eu acho assim, que você pode perceber, que os lançamentos, a maioria são de altíssimo padrão. Aqueles lançamentos de médio padrão e tudo mais não estão mais como antigamente. Então a gente está incentivando, né, na forma que a gente pode e tal, para poder realmente o mercado cada vez mais crescer. Queria agradecer sua presença aqui no Conexões Imobiliárias hoje. Eu que agradeço o espaço, é muito bom conversar com você. Hoje a gente fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau. Tchau.